Só permita que nós entremos na sua casa com a palavra do Senhor. O Senhor vai te abençoar de forma poderosa. Queridos, estenda por gentileza a sua mão em direção ao seu lar, à sua casa. Nós vamos orar. Poderoso Deus, nossa alma anseia por Ti. Aleluia. Senhor Deus, poderoso Pai, Deus poderoso, Deus tremendo, santo, 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 santo é o Senhor. Tu és bendito, Tu és soberano, Tu és Deus que nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma guerra. Nós estendemos a nossa mão em direção ao nosso lar, em direção a essa casa. Derrama, Deus, a tua unção, a tua graça de maneira sobrenatural. Retira dali, Deus, aquilo que não presta, que não provém do Senhor. Obras de magia negra, de feitiçaria, trabalhos encruzilhados, da macumba, da inveja. Nós repreendemos no poderoso nome do Senhor e declaramos a bênção do Senhor sobre esse lar. O desemprego, a doença incurável, aquela doença, Deus, que o médico diagnosticou, diz que não tem cura. Mas nós profetizamos a bênção do Senhor e a cura do Senhor sobre esse lar. Retira todo o foco das trevas, laços de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra. Cubra com o teu sangue, Pai. Nós oramos, ó Pai, em prol do país. Toma as autoridades eclesiásticas, civis, militares nas tuas mãos. Os poderes, ó Pai, constituídos, poder executivo, legislativo, judiciário. Nós oramos em prol das forças armadas, sustento com o teu poder. Nós colocamos as polícias nas tuas mãos, Pai. Polícia Civil, Federal, Rodoviária. Cubra com o teu poder de maneira poderosa. Deus, como os prefeitos, vereadores, governadores, deputados estaduais, presidente da República, Pai, Senado, deputados federais, Pai. Sustenta com a tua unção e opera, Deus, de maneira sobrenatural sobre o nosso país. E retira daqui tudo aquilo que não presta e que não provém do Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus. Uma família a serviço do Senhor. Deus tem abençoado a nossa casa, a nossa família, no nome de Jesus. Vamos abrir lá em Gênesis, meus irmãos, 22, verso 5. Gênesis 22, verso 5. Estou com duas versões aqui, vamos na atualizada. Abraão deu tudo que possuía a Isaac. Desculpa, 22, verso 5. Obrigado, pastor. Então disse a seus servos: espera aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e, aventurado, voltaremos para junto de vós. Na NVT, um pouco diferente, mas falando a mesma coisa. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar e depois voltaremos.
Senhor Deus e Pai, a tua palavra, Senhor, se renova a cada dia. Nos cubra com o teu sangue, com a tua graça, com o teu poder, com a tua misericórdia. E venha operar, Pai, famílias, vidas, lares, pessoas. E venha fazer, Pai, infinitamente mais sobre essas vidas, no nome de Jesus. Queremos poder sentar no nome do Senhor. Nossa campanha da família, a família a serviço do Senhor. É interessante, meus irmãos, eu até comentei com o pastor mais cedo, eu vindo, eu moro na região ali do bairro São Teresa, tem uma avenida que passa em frente ao Minas Shopping, para pegar aqui a Cristiano Machado, a gente veio para cá. Tinha um carinha que chegou para lavar o vidro ali do meu carro, e eu falei com ele que não precisava, porque meu carro tem que lavar em todo, porque está extremamente sujo. Eu estou sem tempo de lavar o carro. Não, prezado, não faço questão. E ele viu no meu no painel do meu carro ali. O painel do meu carro ele tem um relógio ali, tem uma espécie ali de um console ali no painel do meu carro, onde eu ponho minha Bíblia quando eu estou vindo para a igreja. Ele olha para aquela Bíblia, e eu falei para ele, não precisava de lavar o vidro do carro. Ele me pergunta, já foi lavando? Eu falei que eu estava sem moeda para passar para ele. E ele já foi jogando água e perguntou se aquilo ali era Bíblia. Mas é uma Bíblia. Então, ele estava jogando água, ele já puxando, limpando, falando que não precisava, e respondendo que era Bíblia, que não precisava, enfim. Ele falou comigo assim, ora para mim, por mim. E ele mesmo estendia as mãos e Deus abençoe essa vida, essa pessoa, sustenta com o teu poder, com a tua graça, com a tua unção. Ele mesmo, em frente ali o Minas Shopping, vindo para cá. Pulou e percebi que o olho dele lacrimejou. E ele falou que estava desviado dos caminhos do Senhor. Eu o abençoei e continuo abençoando, e que ele seja uma bênção nas mãos do Senhor. Agradeci e fui embora. E fiquei pensando, poxa vida, Brasil, Belo Horizonte é uma cidade, cada esquina tem uma igreja. E as pessoas continuam fora da casa e da presença do Senhor. É assustador. Então a pessoa, meus irmãos, ele tem que ter uma visão das coisas que vêm do alto, daquilo que é bom, daquilo que abençoa, daquilo que abre portas. Aqui nós vemos Abraão instruindo seus servos a permanecerem com o jumento, enquanto ele e Isaque sobem ao monte para adorar o Eterno, adorar o Deus Santo, adorar o Deus Todo-Poderoso, adorar o nosso Deus, afirmando que ambos retornarão. É forte isso. Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, sacrifica o teu filho. O filho ali da velhice dele, para Sara. Abraão não titubeia, aflito. Essa cena é parte da narração do sacrifício de Isaque. Ressalta a profunda fé obediente de Abraão, que se dispõe a seguir a vontade divina, mesmo quando essa parece difícil de compreender. Abraão, eu quero seguir. Esse versículo, igreja, marca um momento chave na trajetória espiritual de Abraão, após receber a ordem de Deus para sacrificar seu filho.
E ele se prepara para obedecer, demonstrando total submissão ao Senhor Deus, à vontade do Deus Todo-Poderoso. Ainda que o pedido parecia algo assustador, algo tenebroso, algo doloroso. Hoje é aniversário da Júlia. Menina da cara para Deus, pastor. Pai, tipo, postei. Só semana de dedicação pelos 2 barões. Enfim, Deus que nos prospera. Aniversário dela hoje, 24 anos de idade. A gente vê a criança nascendo, o Lucas é mais velho, tem 29. A criança nascendo, crescendo, indo para a escola. Eu ameaçando, quando já estava tá ruim, passava lá na barra da ameaça, crescendo, entrando na faculdade, se graduando, forçando. Deus simplesmente pede para Abraão sacrificar aquele filho que ele tinha ali na velhice dele. A esposa dele extremamente idosa. Imagina Abraão ali imaginando, poxa, o filho da promessa. O Senhor falou para eu contar as estrelas do céu, faria de mim uma grande nação. Agora o Senhor Deus quer que eu sacrifique meu filho. Uma situação dolorosa. Ao deixar os servos com o jumento, Abraão evidencia que o ato de adoração a Deus ocupa o centro da sua missão. Ele e Isaque prosseguem juntos, levando a lenha necessária para o sacrifício, confiando que Deus proverá tudo o que faltar. Abraão também tinha certeza também de que Deus jamais receberia o sacrifício de uma vida humana. Não casava essa informação. Deus não deu de holocausto, mas não de vida humana. Mas Deus pediu, eu vou obedecer. Ele sabia também que às vezes Deus era poderoso até para ressuscitar mortos. Na cabeça daquele homem. Deus não aceita sacrifício humano, mas Ele mandou, eu vou fazer, e se eu matar, sacrificar, Deus vai ressuscitar, ou algo próximo a isso aí. Foi lá e fez. Essa passagem nos desafia, amados, a refletir sobre a nossa própria fé. Obediência e confiança em Deus diante do desconhecido. Pessoas desviadas, fora dos propósitos do Senhor. O rapaz para lavar o vidro do meu carro, eu orei para ele, ali mesmo. Ele começa a chorar porque está fora dos caminhos do Senhor. E são situações que chegam para a gente assim que a gente percebe, a gente está um pouquinho mais sensível do mundo espiritual, consegue ver como o diabo está agindo para arrancar pessoas ali da casa de Deus, da família. Famílias completamente desestruturadas. Então é necessário a gente refletir sobre a nossa fé, obediência e confiança em Deus, diante até mesmo daquilo que a gente desconhece. Abraão mostra que a sua devoção a Deus supera até mesmo seu amor pelo filho, colocando a vontade divina acima de seus sentimentos pessoais. Às vezes a pessoa, meus irmãos, se abala por qualquer coisa. Qualquer coisa tira a pessoa da presença do Senhor. O cara começa muito bem, obrigado na igreja, aceita Jesus, começa a fazer escola bíblica dominical, faz o seu pedido de oração ali, coloca na arca,
Pastor, ora para mim. Ora. Qualquer coisa, tira essa pessoa da presença do Senhor. Caminho do Senhor. Além disso, a história antecipa também, simbolicamente, o sacrifício de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A jornada de Abraão e Isaac revela também o amor e a provisão de Deus, que sempre oferece o necessário para que a sua vontade seja cumprida no meio da fé. O pastor tem fé do tamanho do bonde. Minha fé, pastor, estava no metrô. Passa aqui do lado aqui. Jesus fala, se tivesse fé, estava no onde buscar. Você vai chegar para esse monte, arreda, igual menina, arreda para lá. Monte, arreda para cá. Fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas as pessoas saem da presença do Senhor por nada. Em síntese, amados, nos convida a examinar a profundidade da nossa fé e a confiar na providência divina, mesmo diante de provações. A história sempre serve como inspiração para permanecermos fiéis na obediência e na esperança com o Senhor, que é o Deus que abre portas, que sustenta, confiando que Deus estará sempre presente em nossos desafios. Quando a pessoa entrega completamente a vida para o Senhor, fala assim, Senhor, a minha vida é do Senhor. Segue os meus passos, segue os meus caminhos. Me abençoa onde que eu estiver, onde que eu entrar, onde que eu sair. Onde que eu chegue ali, a bênção do Senhor presente vem estar. A graça do Senhor vem estar presente na minha casa, na minha família, nos meus negócios. Famílias completamente destruídas. Sábado passado, eu e Adriano, a gente foi ministrar no casamento comunitário, nosso pré-bom daquela igreja, e nós falávamos o tema que eles deram para a gente sobre aliança e herança. Para aquela turma, eu fiz uma pergunta para aquela turma lá. Querida, você consegue definir para mim o que seja aliança? Teve várias definições lá. Aliança é algo que é feito, é um pacto que é feito com alguém. Reinos fazem aliança com outros reinos, países fazem aliança com outros países. O homem faz uma aliança com a mulher faz aliança com o homem, e os dois se tornam assim uma só carne. Que corpo nós vamos pintar nossa casa? Quais são os móveis que a gente vai colocar aqui? Como é que será a educação dos nossos filhos? Aliança. Aquela família caminhar bem em meio a distorções, em meio a provações, em meio a dificuldades. Deus vai lá, Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho. O que é esse sacrifício? São ofertas solenes a Deus, como doações, ofertas, dádivas, contribuições, presentes, entregar a vida ali para o Senhor, como sacrifício. Abraão vai lá primeiro, ele tinha um filho da sua velhice, Isaac. Fica imaginando a cabeça desse homem. Jesus, Senhor Deus, havia prometido que ele seria pai de uma nação. Já teve um desacerto também ali, com Ismael e Agar no deserto, briga dentro de casa, problemas.
Agora o filho da promessa vai ser sacrificado. Segundo, Deus põe à prova a fé de Abraão, que é fé. Põe aqui para a gente, querido, por gentileza, Hebreus 11:1, a definição de fé, por gentileza. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. É o sujeito acreditar que aquilo que ele está vendo vai tornar com efeito, vai tornar real. Fé é a certeza. É o firme fundamento. Às vezes o sujeito fala, Deus, minha fé, pastor, é do tamanho do bonde. Basta apenas ser do tamanho do grão de mostarda. Conforme a palavra do Senhor Jesus. Para chegar e mudar, tirar aquela coisa ruim da vida, da casa, da pessoa, da família. Aquelas coisas ruins que vêm perpetuando na família, mas alguém tem que quebrar essas maldições, e essa pessoa é você, através da sua fé. Nome do Senhor. Tem famílias, meus irmãos, que ninguém na casa. Você deve conhecer famílias assim, que ninguém na casa é conhecido pelo nome, todo mundo tem apelido. Alguém conhece a gente assim? Na casa todo mundo tem apelido. Você não conhece as pessoas por nome, por apelido. Tem coisas na vida da pessoa, meus irmãos, que tem que quebrar. Eu sou policial, minha vida basicamente quase que toda. Hoje minha irmã estava brincando comigo, comigo assim. Hoje, desde quando eu conheço por dia, você é polícia? A vida inteira, meus irmãos, tentando qualificar pessoas para persecução penal, o inquérito policial ali, levantando pessoas. Família, você não conhece o nome da pessoa, que a família, o cara tem apelido. Ninguém conhece a pessoa. Então tem coisas na vida da pessoa, meus irmãos, que tem que ser quebrado. Só tem que ter um nome, uma personalidade ali, alguém no bairro, conhecido como fulano de tal. Abraão subiu ao monte Moriá com seu filho Isaque. Abraão subiu ao monte Moriá com seu filho Isaque, porque Deus mandou. A fé é algo fantástico para quem está na visão de Deus. Eu vou cumprir e vou fazer. Só que a fé também, ela está em 3 situações. Primeiro, através da fé, a pessoa tem um sustento. Deus vai me abençoar para eu trabalhar, para eu ter força para tirar da terra o minha sobrevivência, a minha força. Sustento, trabalho, provisão. Certa feita, um rapaz chegou com a moto Harley Davidson em um determinado local, parou. Alguém chega para ele e fala assim: que moto bonita, que moto cara. Com essa moto daria para sustentar muitas famílias. Aí o dono da moto falou assim: realmente, essa moto sustentou muita família,
Sustentou o carinha que estava na mina lá caçando cobre para fazer o filho. Sustentou o sujeito lá que soldou o chassi dela. Sustentou o carinha que colocou o retrovisor nessa moto, amiga dele. Sustentou o cara que pintou esse tanque. Sustentou também, meu prezado, o cara que parafusou o banco dela, o cara que encheu o pneu, o cara que enraiou as rodas. Realmente essa moto sustentou muita gente. Trabalho, meus irmãos. Através da fé tem o sustento. Através da fé vem a provisão. É vinculado com o dinheiro, que é vinculado com a riqueza. Através da fé vem a bênção. Que no hebraico chama bará. No hebraico, bênção, bará. Que Deus provê aquilo para quem está trabalhando na obra dele, nas coisas dele. Fé. Lá em Gênesis 22, 11, 13, mas quando o Abraão ia dar nele uma cutelada, 22, 11 e 13, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou. Eis o carneiro de trás dele, travado pelos chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu no holocausto em lugar do seu filho. Queridos, quando Deus, a pessoa está efetivamente debaixo da unção do Senhor, o Senhor dá o sustento. Às vezes seus negócios vão mal. O Senhor manda pessoas para comprar os seus negócios, que estão travados lá, as suas vidas. Pessoas para te abençoar, para você abençoar através do trabalho. E venha no barraco, que é a bênção. A pessoa planta, meus irmãos. O homem pode plantar, mas quem dá a chuva, é o próprio Deus. Deus, Ele não desampara ninguém. Tem umas seitas, começou com uma ideia de Malthus. Ele falou que não teria comida, que a população cresceria mais do que as plantações, uma matemática que Malthus fez lá no século XIX, que não teria comida para todos. E isso segue até uma seita maligna. Só que Deus tem tudo nas suas mãos. Tudo que Deus dá, tudo que Deus fez, Ele viu que é bom. As plantações, para plantar ali e naquela terra, através da chuva, brotar ali o alimento, o sustento, a provisão, a riqueza, o dinheiro. É saber que Deus tem o poder de abrir portas aonde não há portas, sustentar, tirar e abençoar os filhos dele, que o filho dele tenha fé inabalável no Senhor Deus. Amém? Fixa os seus pés.
Nós vamos orar, pedindo, papai, para tocar um canto. Nós vamos orar e vamos pedir o Pai das Luzes que nos abençoe de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Senhor Deus, poderoso Pai, por essa casa das tuas mãos, sustenta com teu sangue, com teu poder, com tua graça, e venha trazendo, Pai, a provisão, a graça e a bênção, Pai, sobre cada família, do poderoso nome de Jesus. Dê uma salva de palmas, queridos do Senhor. Pastor,